This call is now being recorded. Sempre ela Eita, fala isso, agora eu não sei o que é que ela diz. Acho que ela tá dizendo que tá começando a gravação, né? Qualquer dia nós tenta traduzir, vai aqui, né? Pronto, então estão conseguindo ver minha tela, bem direitinho, tudo tranquilo. Então, como a gente acabou de conversar e sim, tá debater, tudo de boa. vamos iniciar essa disciplina tão importante para o curso de vocês, que é a Introdução à Teoria do Cuidado em Enfermagem. Como eu falei nela, a gente vai estudar alguns conceitos, algumas práticas que são inerentes à nossa profissão. Algo que a gente vai ver e que vocês vão precisar para assimilar para as próximas disciplinas e também para o futuro da profissão de vocês. Como eu falei, essa disciplina ela tem 30 horas. Então, vou ver bem direitinho quais são os dias que correspondem a essas 30 horas. Vamos ter aulas teóricas e práticas. Práticas, aprendendo realmente na prática e com estudo de caso sobre os conteúdos estudados, tá certo? Como nas outras disciplinas, teremos um horário para o Tira Dúvida. Geralmente é nesse horário, né, de 5 às 6. Mas nada impede de vocês mandarem alguma mensagem para minha pessoa. E assim que eu tiver um tempinho, eu respondo com alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão em relação às aulas. A composição da média, como nas outras também, a questão da frequência é muito importante. Nas aulas que acontecem segunda, quarta e sexta, de forma remota, essas aulas vão ficar gravadas e eu vou disponibilizando os links para que você possa assistir. E na terça e na quinta, as aulas são presenciais na escola, e aí sim a gente vai ter teoria e prática com estudos de caso, ou até mesmo prática mesmo, né, com a mão na massa. A participação é importantíssima, principalmente, né, no fechamento desses conteúdos, para que eu possa entender e verificar onde é que estão as dificuldades e o que vocês estão realmente aprendendo ou não. Iremos fazer algumas, claro, atividades e no finalzinho a gente vai fazer a nossa avaliação com os conteúdos estudados. A avaliação é essa, a princípio, teórica. Dependendo do andar, né, da disciplina, a gente pode fazer alguma disciplina, uma forma, né, método de avaliação para a prática, para ver realmente se vocês conseguiram assimilar a teoria e a prática dentro dos conteúdos já estudados, tá bom? Aqui é um resuminho da ementa, né, do que a gente vai estudar ao longo desses dias. Vamos tirar um pouco, um breve resuminho sobre a história da enfermagem. Não tem como a gente falar sobre teoria do cuidado sem voltarmos à disciplina de história da enfermagem, né, como surgiu de fato a enfermagem. Vamos falar dos serviços de enfermagem, a questão da estrutura, a organização dessa profissão, na qual tem várias categorias dentro da enfermagem, né, como o enfermeiro, o técnico de enfermagem, temos as parteiras, né, que não temos, vamos dizer assim, tanto em prática hoje em dia, mas a gente precisa entender tanto a estrutura e a organização do serviço e também as atividades privativas de cada um. Vamos aprender e estudar os sinais vitais, né? Questão da temperatura, frequência respiratória, cardíaca, aferição de pressão, os procedimentos básicos na enfermagem, como admissão, alta, transferência do paciente, as anotações de enfermagem, como evolução também, como fazer um aprasamento após ter administrado uma medicação, curativo simples. Então, alguns procedimentos básicos, que vamos dizer assim, que nós, profissionais da enfermagem, realizamos, principalmente os técnicos, a gente vai aprender um breve resuminho, porque vocês vão adentrar profundamente nesses conteúdos em próximas disciplinas, tá bom? Então, como é que vai acontecer? A primeira forma de avaliação, nas outras, eu ia passando algumas atividades para vocês, com um linkzinho. Vocês adentravam questões abertas e de marcar,
resolvi uma atividade. Nesta disciplina, será diferente esse método de avaliação. Vamos trabalhar com uma espécie de portfólio. Vocês sabem o que é? Alguém já fez? Eu já. Pronto. Alguém mais já sabe como é que funciona ou já fez? Também sei. Pronto. É um portfólio, ele é bem simples, não é nada muito complexo. Pode ser um portfólio digital, como pode ser manuscrito. Vocês podem pegar um caderno simplesinho, ou folhas mesmo de ofício. Quem quiser fazer digital no Word, ou quem quiser fazer no PowerPoint também. Contanto que no final vocês vão me entregar para a gente atribuir, claro, uma nota. No portfólio, vocês vão acrescentando, vão todos os dias, por exemplo, colocando algumas anotações do que a gente estudou ao longo daquele dia, ao longo daquela semana, por exemplo. Tem aluno que vai gostar de fazer só no final de semana, não tem problema. Então, o portfólio, ele vai servir como um álbum que vai ficar para vocês, um registro, e também vai servir como um livro, ou até mesmo uma apostila, para que vocês possam utilizar mais na frente. Então, vai da criatividade de cada um. Ah, eu quero fazer na mão, manuscrito, não tem problema. Eu quero fazer digitado aqui no Word, eu vou digitando o que eu aprendi, ou os meus resumos. Todo dia eu vou tirando um tempinho da aula e vou explicando para vocês o que deve conter nesse portfólio. Ah, Isadora, eu não consegui fazer o da aula de hoje, tem problema? Não. Você só faz um resumozinho e no final de semana você vai montando o seu próprio portfólio. Então, aqui eu trago a definição, né, para quando eu disponibilizar esse slide, ficar melhor de vocês entenderem. Então, é uma pasta, um arquivo, que vai conter justamente uma pesquisa ou os principais temas. Geralmente, esses portfólios também são solicitados no estágio. É tipo um resumo do que aconteceu naquele dia, durante os estágios, que você aprendeu, quais foram as suas dificuldades, para que realmente fique arquivado e que você saiba. Quando chegar lá na frente, por exemplo, na disciplina de primeiros socorros, que o professor ou for solicitado para você, olhe, temperatura 39, é o quê? É hipertermia, hipotermia, tá normotérmica. Então, esses termos a gente também vai aprender e também essa questão do quais são os valores normais, né, pela literatura e os anormais. Para que vocês possam realmente aprender, a gente vai montando esse nosso portfóliozinho. Podem ser manuscrito. Manuscrito vocês podem cortar, colar, podem imprimir algumas imagens e também vai ficar, volto a dizer, da criatividade de cada um. Então, como é que a gente monta? Criando geralmente um título, a capa vai ficar a critério de vocês. O título, vocês podem botar o próprio título da disciplina, né? Introdução à teoria do cuidado, o nome de vocês e a capa fica a critério de cada um. Então, o que é que deve conter? A capa, o sumário a gente vai deixar para fazer por último, porque a gente vai enumerar, né, as páginas, então a gente faz o sumário. A apresentação pessoal, sua apresentação. Aí na apresentação pessoal, seu nome completo, o que você escolheu, o técnico de enfermagem, o que você espera da profissão. Então, você vai fazer tipo uma apresentação sua, da sua pessoa. Isadora, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, só quem vai ler sou eu, e caso você queira mostrar um colega ou outro, vai ficar a seu critério. Então, a apresentação pessoal é seu nome completo, a questão por que você escolheu a enfermagem, o que você espera. Então, um resumo mesmo sobre você. E o outro é o desenvolvimento dos temas. Então, a gente vai botando, vamos dizer, hoje. O que a gente aprendeu hoje? Dia 16 de agosto, falamos sobre serviço e estrutura de enfermagem. O que é serviço? A gente vai montando alguns resumos sobre, para que a gente possa realmente entender aquele conteúdo no final. Não deixar para estudar de última hora, ou no dia da prova, ou procurar conteúdos em cima. No final, a conclusão, um resumozinho. Eu esperava isso da disciplina, realmente, eu consegui contemplar, eu consegui aprender. Gostei muito de aprender os sinais vitais,
a higienização corporal do paciente, e o anexo vai ficando imagens. A gente vai tirar algumas fotos, principalmente nas nossas aulas práticas. Vamos anexar alguns casos clínicos, com algumas notinhas que vocês forem tirando por aí. Então, vai servir mesmo como uma pasta, na qual a gente vai montando juntos sobre essa nossa disciplina, tá certo? Agora, deixa eu ver aqui. Professora, esse portfólio é para entregar no final da disciplina? No final da disciplina. Não, no final da disciplina. A gente vai fazendo aos poucos. Vai fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho terça, um pouquinho quarta, outro quinto. No finalzinho da disciplina, eu ainda dou 2 dias, aí vocês me entregam, né? No dia, a disciplina vai terminar, exemplo, eu não sei ainda quando vai terminar, porque eu vou ver bem direitinho com a Rebeca. Mas, vamos dizer, hoje, que data que é hoje? Hoje é 16. Se for realmente 10 dias, a disciplina vai terminar dia 27. Aí, dia 27, a gente já faz a avaliaçãozinha. Aí, eu dou o final de semana, e dia 30, 31, vocês se organizam para ir deixar esse portfólio lá na escola. Eu já recebo. Como vocês têm aula presencial na terça, eu posso até botar para terça-feira mesmo. Eu chego, vocês vão me entregando, eu faço a correção, devolvo para vocês guardarem, né, de lembrança, e também para estudarem mais na frente. Também ir vendo o que mudou, o que vai continuar, porque sempre vai estar atualizando. Oi. Esse sumário, essa disciplina é tudo que a senhora vai dar? Essa o quê? Esse sumário. Tudo que a gente vai colocar no portfólio. Sumário. O primeiro tema vai ser, por exemplo, serviço e estrutura de enfermagem. Você vai botar serviço e estrutura de enfermagem. Amanhã eu vou mostrar para vocês bem direitinho essa questão do sumário. O sumário é o último. O capa é por último. Sumário é por último. Porque tem gente que gosta de fazer a capa, pega uma cartolina, pega imagens. Tem aluno que faz até um bordado, vai depender de cada um. Tem aluno que faz só imprimir mesmo e colocar o tema. Não, isso nem vai acrescentar nem diminuir a nota de cada um. Claro, a questão de criatividade, de imagens, de conteúdo, vai, claro, melhorando. Mas o que está contido, de fato, no conteúdo é que é o mais importante, tá certo? Então, é só essa disciplina, professora? Oi? É só essa disciplina? Nós vamos trabalhar nessa. Eu não sei como vai ser as apresentações das próximas. Não precisa seguir nenhuma regra de ABNT, não. Aqui é bem simples, não é um trabalho científico, é algo só para que possa realmente... Por quê? Eu percebi com vocês, é uma turma numerosa, a gente trabalhou 2 disciplinas, sei da vida corrida de vocês, mas infelizmente... só fazendo atividade, eu estava vendo que vocês não estavam aprendendo o suficiente. Eu passei uma atividade hoje para vocês entregarem amanhã, muita gente não conseguia entregar, ou fazia rápido de todo jeito para entregar dentro do prazo. E no final, ficava aquela aflição, se aprendeu, se não aprendeu. E realmente, era uma disciplina simples, é algo muito pessoal de vocês, tanto qualidade como relações humanas. Tanto que as questões abertas, quase ninguém zerava, porque era muito, muito mesmo pessoal. Já aqui, não. Aqui é específico. Se aqui diz que aferir a pressão colocar primeiro o esteto e depois o signo, tem que colocar primeiro o esteto, depois o signo. Não tem como a gente trocar, criar, empurrar mais para frente. Não. A gente vai ter que montar juntos e aprender realmente o que está ali. Não é decorar, porque se a gente decora, entrupicou ali e esqueceu. É literalmente ir aprendendo. Como é que a gente aprende? Lendo e escrevendo. Não deixar para depois só passar. Como é? Qual é o nome dessa matéria agora? Introdução à teoria do cuidado em enfermagem. Por isso que eu falei, não se assuste. Isadora tá... Não. Um caderninho simples, vou comprar uma resma ou 10 folhas de papel ofício. Fica a critério de você como você vai escrever. Eu quero fazer uma folha inteira, eu quero dobrar ele na metade. Fica a critério também de você. Vou mostrar bem direitinho. É a introdução à teoria do cuidado na enfermagem, é isso? Em enfermagem. Em enfermagem. Na capa e sumário, por último. Apresentação pessoal, se você já quiser fazendo algum esboço, escrevendo, ficar a critério de vocês. E essa dos temas a gente vai montando junto,
tema 1. Aí você já bota lá e vai escrevendo. Faça o quê, Isadora? Pode fazer um resumo, pode imprimir algumas imagens da internet, pode fazer alguns desenhos, mapa mental, uns tópicos. Vai ficar a critério de vocês. Eu quero, nesse mapa, que vocês joguem nele, escrevam neles o que você aprendeu sobre aquele conteúdo naquele dia. Tipo um resumo. Mas, claro, não é só um resumo escrito. Vai fazendo tópicos. Podem fazer digital. Hoje eu vou pegar aqui, quem tem computador, eu vou fazer em digital. Não, vou pegar um caderninho, vou comprar um caderninho ali na papelaria, um caderninho pequeno, um caderninho grande, uma matéria ou um pequenininho, e vou fazendo meu portfólio. No final, eu faço minha criatividade, boto alguns desenhos, imagens, aí a gente faz essa entrega, faz a correção, e claro, sempre eu vou avaliando. Isadora, eu fiz o meu. Tem como dar uma olhadinha? No finalzinho da aula, eu vou olhando, vou dizendo para você o que você deve colocar, o que deve tirar, que realmente tá bom ou não. E aí você vai acrescentando. Por isso também é bom essas folhas, né, digamos, soltas a princípio. Mas vai depender, claro, de cada um. Não é nada científico, não é um trabalho científico. É para vocês mesmo se policiarem quanto a isso. Não deixar para depois, não deixar só para fazer por uma nota. Claro, infelizmente, toda disciplina vai ter uma nota. Mas o que eu quero mesmo é que você aprenda. Nem que se você tirar um 4 na média final, que eu sei que não vai acontecer com vocês, mas que você entenda que está ali com dificuldade e vai estudar mais. Nem que você tire um 10 e diga, agora eu tirei um 10, mas eu ainda não consegui aprender a ferir pressão. Tem como sentar aqui comigo e me ensinar? Isadora, ainda não aprendi a fazer uma troca de curativo num paciente. Tem como você sentar aqui e me ensinar? Então, eu quero que vocês sejam também sinceros quanto a isso. Eu vou escrever vou Ctrl+C e Ctrl+V da internet. Quem vai se prejudicar é vocês mais na frente. A sua nota pode ser uma nota 10, mas se você só copiou e colou do seu colega ou da internet, infelizmente você não aprendeu. O bom mesmo é que no final todo mundo aqui saiba, saindo da disciplina, entendendo pelo menos, como eu falei, 70%. E sendo realmente, vamos dizer assim, aberto para dizer, Isadora, eu não sei ainda fazer determinado procedimento, vamos me ensinar? Ele diz, Isadora, eu estou com tanta dúvida em evolução de um paciente. Senta aqui comigo e me ensine. Não tem problema nenhum, a gente vai sentando no final da aula presencial, tanto para olhar os portfólios de vocês, como também para tirar alguma dúvida, um comecinho da aula. Geralmente eu chego às 6h30 e não tem muito aluno na sala, a gente pode também sentar e tirando algumas dúvidas. Então, não se assuste, não é algo, não é nenhum dragão, não, que é bem grande o problema. Aqui é simples da gente ir resolvendo ao longo dos dias. Agora, claro, quem deixar para fazer de última hora, aí sim vai pegar uma tarefa muito difícil. Vai fazendo pelo menos esboço a cada dia. Eu chego no final de semana, eu sei que realmente na semana é para descansar, para fazer muita coisa em casa, mas não tem problema. Tira ali uma horinha e vai ali na mão ou digitando. Vai ficar a critério de cada um de vocês, tá bom? E aí no presencial eu vou tentar levar algumas imagens ou pelo menos alguns exemplos para mostrar para vocês amanhã, tá bom? Alguma dúvida ainda aqui? Não. E claro, vai valer uma nota. Infelizmente vai valer uma nota, né? Para a gente fechar a nossa meta. Como é? Posso falar? Pode. Deve. Como ela tá educadinha. Ei, professora, esse portfólio é como se fosse um álbum? No começo eu não disse, é um álbum. Pode botar imagens, pode fazer desenhos, pode fazer tópicos, nos conteúdos que a gente vai estudando. É uma espécie de um álbum mesmo. A gente vai fazer tipo uma apostila, mas tipo como se fosse manual. Um álbum, Depende, apostila, vai ficar a seu esse critério. Se você quiser fazer manual, escrevendo, se você quiser fazer digitando no Word, se você quiser fazer no PowerPoint. Agora, quem fizer no Word ou no PowerPoint, no final vai ter que só imprimir e me entregar, né? Para poder fazer a correção. Deixa eu ver aqui, ó. O Mas Gabriel agora vai perguntou. Seria a partir de hoje. Vocês... Isadora, hoje eu não tenho nada. Não tenho nenhum material, não tenho nada. Não tem problema, eu não vou disponibilizar esse slide. Você pode amanhã providenciar uma folha,
um caderno. O caderno usado. Tirar as folhas que tá usado e pegar ali aquelas folhinhas em branco. Eu vou ali na papelaria e vou comprar uma resma de papel que é de 20. Não tem, às vezes, sem ser de 500. Comprou ali, você já vai escrevendo. Posso fazer a lápis? Pode. Pode fazer lápis de cor? Pode. De caneta azul, vermelha? Pode também. Vai depender da sua criatividade. Entendeu? Isadora, eu posso pegar uma resma de papel grande e dobrar ao meio e fazer tipo um livrinho, como tá aqui na imagem? Pode também. Não tem problema nenhum. No final, vocês vão me entregar. Agora eu não vou mandar encadernar, não. Não tem problema. Pode furar, botar umas fitinhas. Depende de vocês. Oi. Olha aí no vídeo, se tu tá conseguindo ver aqui o meu. Peraí, viu? Não, tô não. Sim, tô vendo tua imagem. Pronto, é tipo isso, ó. Pronto, se quiser fazer de jeito aí, fica ótimo também. Eu não sei se ainda tem, né? E acho que também foi da época de vocês. Aquelas folhas de papel maço, que tem umas linhazinhas, que ela já era É a dobradinha. nova, professora. Pronto, aquelas folhinhas ali é muito boa também de fazer. Pode pegar umas folhinhas daquela e ir dobrando, ou desse jeito aqui, que Laísa fez. Alane. Mas, professora, ó, tem um caderno que é bem simples na papelaria, tem dos pequenos e também tem um grande, que é nesse tipo aqui, ó, nesse estilo, como se fosse livro de atas. Pode ser Ele é também. muito mais prático, quem vai fazer à mão, né? Quem vai fazer à mão. O negócio de escrever à mão, para mim, não dá certo, não. Vai ter que ser digitado. É porque eu tô deixando a livre demanda de vocês, porque às vezes a mão, a criatividade é maior. Porque a mão vocês vão conseguir fazer, colar, desenhar, fazer o que for. Deixa eu ver aqui agora as perguntas no... Dá para fazer colagem também digitando. Dá. Quando for imprimir, vou imprimir tudo. Pode imprimir preto e branco. Vários foi o William que falou, eu pensei que era o Jefferson. Olha, lá vem o William. Lá vem o William dizer que nossas vozes é parecida. Gabriele perguntou... Já ia tirar Vamos olhar aqui, ó, o chat. Gabriele perguntou, vai querer o sumário simples ou pelo nome da BNT? Simples. Vocês vão só botar aí bota lá, por exemplo, serviços e organização de enfermagem. 2. Por isso que o sumário é por último. Então, o sumário, só vou falar para vocês quando a gente vai bem perto de terminar a disciplina. Não pode ser tipo slide? Pode, eu falei para vocês que pode ser o Word ou no PowerPoint em slide. Cada um dessas laudazinhas aqui, por exemplo, ó, do jeito que tá aqui, você pode fazer o seu. No final, só botar para imprimir. Aí eu encaderno ou grampeia, dependendo das folhas, e você me entrega para mim fazer um critério de avaliação. No PowerPoint, né, quem vai gostar de fazer digitado, tem a possibilidade, né, de colocar imagem, de colocar algumas letras diferentes. O fundo vai depender de vocês, mas na hora de imprimir é bom ser um fundo branco, né? Fica até melhor e sai até mais barato se a gente for imprimir preto e branco. Aí a Aparecida botou, no caso, pode comprar um caderno só para isso? Pode, um caderno simples, não precisa ser um caderno nada demais, não. Jefferson acabou de mostrar um modelo, a Lani acabou de mostrar algumas folhas. Ou na papelaria comprar até mesmo, ó, um caderninho assim, ó, pequenininho, caderninho pequenininho, você compra, depois você só cobre com a folhinha e bota uma capa, ou se não quiser nem cobrir, só em abrir ele você já bota uma capa aqui. Vai ficar a critério de vocês. A forma, o modelo é livre. Deixa eu ver aqui. Professora, podemos fazer cada um o seu portfólio, mas trabalhar em dupla? Pode. Pode pedir ajuda? Não pode, é Ctrl+C e Ctrl+V. Copiar tal qual o seu colega. Mas você pode ter ideias a um, a outro, perguntar, não tem nenhum problema. Eu sei que aqui na turma de vocês já tem alguns grupos, né, que tem pessoas que têm mais afinidade. Vocês podem trabalhar em conjunto, mesmo remoto? Pode. Quando for também presencial. Eu vou fazer dupla com Sulamita. Sulamita, vamos chegar mais cedo hoje para a gente tentar fazer o resumo da aula anterior. Quem vai fazer dupla com Sulamita? Aí vocês vão... Não, estou dando um exemplo, né? Aí vocês vão fazendo. Então, cada um vai fazer o seu. Mas podem trocar ideias? Pode, sem nenhum problema. Eu quero fazer do vai valer de jeito 0 a que 10. Esse portfólio vai valer de 0 a 10. professora, licença, eu cheguei agora à aula, tem que passar só mais uma explicada. A aula ela vai ficar gravada. Eu já estou gravando aqui ela bem direitinho. No final,
Eu posso, amanhã também no presencial eu vou explicar, mas é só uma espécie de trabalho que eu estou passando aqui para o pessoal, no caso para a turma de vocês, que é um portfólio que vai ser uma forma de avaliação da disciplina. No slide tem bem direitinho essa descrição e na gravação. Aí se você der uma olhadinha, ou então no finalzinho da aula, eu lhe explico, até para eu já ir tirando também as dúvidas de quem está aqui. Tá bom? Professora, tira só uma dúvida. Pode ser uma dupla de 5? Não, o portfólio não é em dupla. Não, professora, Cada um vai fazer o seu, mas a nossa dupla agora, vamos dizer assim, Jefferson, vai juntar Alane, Sulamita, Jefferson e Willy, os 4. E Vamos Heloísa. trocar ideias? Tudo bem. Agora, se tiver parecido, aí, infelizmente, os 4 é zerado. Não, Tá entendendo? Peraí. Agora, para trocar ideias, não tem problema nenhum. Eita, Jefferson, tu colocou o quê no teu conteúdo 1? Serviços e organização. Já disse, não, eu fiz digitado, eu fiz um mapa mental. Eu já coloquei um resumo. Pode trocar ideias? Não tem problema. Pode até a sala toda trocar ideia um com o outro, não tem problema nenhum. O que não pode é um copiar do outro ou fazer um só para o grupo, para 4, para 5, para 6. Pode fazer em conjunto, não tem problema nenhum. Olha o que colocar. É melhor fazer à mão, porque seria uma terapia, sim. E eu, não sei vocês, claro, a mão às vezes cansa, tem um grau de dificuldade maior, mas pelo menos quando a gente vai escrevendo, a gente aprende mais. Não quer dizer que digitar também a gente não vai aprender. Digitando a gente aprende se a gente estiver digitando a nosso próprio conhecimento. Agora, quando a gente só cai copiando e colando, a gente realmente não aprende nada. Volto a dizer, vai ficar a critério de cada um. Quem gosta de fazer escrito, à mão, faz à mão. Quem quer fazer digitado no Word ou no PowerPoint, que é em slide, fica também a critério de vocês. Professora, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Essa disciplina que fala das pessoas leigas, das teorias do cuidado de antigamente, de várias formas, em questão da religião também, como era? Como é? Falhou aqui para mim. Essa disciplina aí que fala também em relação a pessoas leigas, como era antigamente, a teoria do cuidado, como também na religião. Essa parte de religião, das teorias, vocês viram bem direitinho em História da Enfermagem. Eu não vou me atentar a essa parte, porque vocês já estudaram lá. História da Enfermagem. Então, é porque eu estou me confundindo e eu acho que eu já apaguei essa disciplina. Essa parte de pessoas leigas, a critério do cuidado, que as doenças eram vistas como um castigo de Deus, que tem período pré-cristão, cristão, essas coisas, foi lá na disciplina de História da Enfermagem. Hoje a gente, querendo ou não, vai falar um pouco sobre isso, até para a gente adentrar nessa teoria do cuidado. Mas não, é só falar em relação de como era antigamente, como surgiu a enfermagem. Não, essa parte aí foi em História da Enfermagem. Aí foi em História. A gente História da Enfermagem, né? História da Enfermagem. Então, essa disciplina é só em relação a ferir pressão, a sua... Essa disciplina é Introdução à Teoria do Cuidado em Enfermagem. Quando tem esse nome Teoria do Cuidado, é voltado justamente para o surgimento dos protocolos padrões. Claro que a gente vai dar uma breve pincelada nessa parte, de como começou o processo de saúde e doença, a importância de Florenciana Neri. Eu acho que eu fiz essa disciplina mesmo. Mas essa de Ana Neri, tudo é história. Essa disciplina não vai estudar isso. Eu vou fazer só um resumo, que é para quem não viu ainda, porque muitos alunos novatos entraram na disciplina passada, então a gente vai fazer só um breve resumo. Aqui a gente vai aprender o quê? Os principais cuidados de enfermagem. Higienização corporal, sinais vitais, leito, organização do leito, curativo. Já fiz. Vamos aprender isso. Então, eu vou me informar. Porque, na verdade, antigamente eu estava na turma 78, aí eu passei para 77. Só que as minhas notas da 78 não estou encontrando. Aí eu acho que essa disciplina, por exemplo, é uma que eu já fiz. Mas, querendo ou não tem nada melhor do que rever, né?
Aí vai ficar a seu critério, mas dá uma olhadinha depois também com Rebeca e lá na secretaria para você ver se encontra essa nota. Se não, não tem problema, né? Quanto mais a gente aprende, melhor Entendo. Pois está ótimo. Obrigada, professor. Deixa eu olhar aqui. Vamos fazer um portfólio. Gabriela botou quando for aulas práticas, quem escolhe sua cobaia é a gente, a dupla ou você. Aí vai ficar a critério de vocês. Quando for, vamos dizer, vamos aprender a ferir pressão. Quem já tem uma dupla formada faz dupla. Quem não quiser fazer com outro, até por conta também desse critério da pandemia, não tem problema, a gente vai organizar bem direitinho isso nas nossas aulas presenciais e práticas, claro. Nós mesmos, geralmente nos estagiários do grupo, por isso perguntei. Entendeu? Vai ficar a critério também de vocês. Se der tumulto, essas coisas, aí a gente já organiza. Mas se cada um já vier com sua duplinha, é aprender a ferir pressões, é aprender, vamos dizer, um troco curativo, vai ter um boneco lá também, para quem não quiser fazer em outro colega. Tudo isso a gente vai ver bem direitinho. Tá bom? Então, mais alguma dúvida aqui no portfólio? Então, quem entrou depois, dá uma olhadinha depois na gravação. E amanhã, presencial, né? Fica até melhor da gente comentar um pouco também sobre isso. Belezinha? Então, antes da gente adentrar, né, de fato, no nosso conteúdo, né, de hoje, vamos falar um pouco sobre a enfermagem. Sei que vocês já estudaram, né, alguns, nessa disciplina de História da Enfermagem, a questão da evolução, do surgimento da nossa profissão, tantas dificuldades enfrentadas pelas pessoas, né, que realizavam essa profissão logo no início, tantos, vamos dizer assim, dificuldades enfrentadas pelos pacientes, pelas pessoas naquela época. Então, a princípio, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar e se autopoliciar é colocar essa frase em destaque, a enfermagem que queremos ser. Precisamos criar nossa própria identidade, precisamos avaliar essa profissão e nos tornar algo melhor a cada dia. Por isso que a gente precisa sempre estar estudando, se capacitando. É fácil? Não, porque a gente está inserido num mundo em que vai acontecer e estamos dentro de diferentes contextos. Muitas vezes a gente precisa trabalhar, cuidar de casa e até mesmo assimilar essas questões. Mas a enfermagem é uma profissão que exige muito das pessoas na qual irão colocar em prática. Porque a gente vai estar lidando com vidas. Vidas essas que vão estar nas nossas mãos muitas vezes. Claro, não sou detentora do poder para dizer que aquele paciente ele vai ficar curado 100%. Mas eu posso, pelo menos, amenizar aquele sofrimento ou diminuir e prolongar mais a vida daquele paciente, causando nenhum dano a ele. Por isso que dentro da enfermagem foi surgindo, né, a história e essas dificuldades, e a enfermagem se tornou essa profissão. Infelizmente, não tão valorizada e reconhecida como deveria. Mas, a cada dia, estamos lutando para nos reerguer e buscar esse reconhecimento. Então, como eu falei, a enfermagem ela está em constante transformação. Tanto junto com a saúde, né, com essa gama de tecnologia, como também nós profissionais precisamos constantemente estarmos em transformação, estarmos aumentando a nossa capacidade técnica científica, pois cada vez estamos passando por uma complexa exigência dos nossos conhecimentos. Não basta ter só a teoria, não basta ter feito só um curso técnico, não basta ser o melhor, eu só tirei 10, então eu tenho um histórico perfeito, mas na hora da prática eu não sei. Na hora de realmente estar aqui frente a frente com o paciente, eu não sei também como me portar, criar essa postura. Então, infelizmente, a enfermagem muitas vezes é mal vista por alguns desses profissionais que deixa de lado, digamos assim, essa parte também tão importante. Então, muitas vezes, acredito que vocês já ouviram, a enfermagem está saturada, não tem emprego para ninguém. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais de enfermagem, mas nem todos vão conseguir adentrar no mercado de trabalho
porque vai depender, claro, da exigência de qualificação. Cada vez mais os mercados estão exigindo esses pontos. Por isso que foi importante a gente estudar as disciplinas anteriores, para nos trabalharmos, para depois trabalharmos a profissão na qual vocês escolheram. Então, tem uma ampla concorrência. E, infelizmente, um salário não é tão bom e reconhecido como deveria. Existe ainda uma legislação falha neste processo, apesar de tantas leis e tantos decretos que também vocês já estudaram lá na disciplina de ética e legislação. A todo momento, essas leis, o código de ética, os protocolos, os decretos estão em constante reformulação, para tentar, de fato, fazer com que a enfermagem ganhe voz, ganhe, de fato, o seu reconhecimento. Então, a enfermagem, ela vai buscando essa transformação. Mas não é só um, tem que ser um grupo, realmente, aquelas pessoas que fazem parte. Infelizmente, e é muito triste você ver um profissional de enfermagem falando mal da profissão, fazendo com que aquela profissão se torne ainda mais, vamos dizer assim, mal vista do que ela já é. Então, a gente precisa trazer esse reconhecimento. E mais do que nunca agora na pandemia, a enfermagem ganhou muita voz, ganhou muito reconhecimento. E puderam ver e perceber o quanto os profissionais de enfermagem são importantes nesse processo de tratamento, de assistência, de cura dos pacientes. Claro, em conjunto com uma equipe multiprofissional. Nenhum trabalho, nenhum profissional vai conseguir realizar nenhuma assistência sozinho. Ele precisa realmente dessa união. Então, a enfermagem, ela não tem nenhum cunho científico. A enfermagem, como vocês viram lá na história, era com bases empíricas, era no achismo. Muitas medicações e assistência era por plantas medicinais, era por rituais, era voltada e ligada muito à Igreja Católica. Quando tem essa visão e a necessidade de tornar a enfermagem científica, aí começa a surgir as primeiras escolas de enfermagem. Qualquer pessoa poderia adentrar essas escolas. Claro, logo no começo foi visto uma análise de critérios para, de fato, adentrar aqui, para tentar tirar essa visão de que qualquer um poderia exercer a profissão de enfermagem. Logo no início, eram as irmãs de caridade que prestavam essa assistência. Então, era exercida 100% pelo sexo feminino. Mas, na frente, né, com o surgimento das cruzadas, com os padres jesuítas, que os pajés adentraram nesse cuidado, é que a enfermagem também passa a ser exercida pelo sexo masculino e tem essa visão mais ampla da nossa profissão. Então, agora a enfermagem ela está inserida nesse contexto complexo, e cada vez mais precisamos nos conectar, entender essa tecnologia tão importante para nós, para os pacientes. Mas essa tecnologia que, ao invés, infelizmente, de nos unir, acaba afastando o profissional dos próprios pacientes. E, infelizmente, nesse afastar, a gente perde a qualidade, a humanização, a essência real da enfermagem. Então, a gente precisa sempre voltar essa base do passado, que foi a questão de Florence e Ana Nery tão importante, e, claro, e outros profissionais também, que merecem destaque, mas não como Ana Nery e Florence, e trazer alinhada essa tecnologia, na qual temos hoje as nossas mãos, para trazer a melhor assistência e o melhor cuidado aos nossos pacientes. Então, cada um de nós possuímos sonhos, ideias, desejos. E esses sonhos, ideias e desejos apresentam, sim, riscos. E muitas vezes, algo que vai nos dificultar a chegar aonde a gente almeja, a trazer o diferencial para a profissão. Então, se eu quero realmente exercer a enfermagem, eu preciso tirar uma horinha do meu tempo, me organizar na semana, me organizar no final de semana e estudar. Estudar é a base, é a essência de
tudo. Não adianta deixar para depois. No final do curso vai ter aulões ou no estágio. Não. O importante é criar a base. Porque quando a gente tem uma base sólida, a gente consegue, sim, alcançar os nossos sonhos, nossos desejos e nossas ideias. Porque nada cai do céu. Tudo precisa ser arrancado com muito esforço. Quando já cai, né, eu trago essa analogia aqui, é que já está madura, infelizmente, já passou muitas vezes, e aí a gente não tem como recuperar. Então, a gente precisa, com muito esforço, perseverança. É fácil? Não, mas trazer, de fato, o que a gente aprendeu a alinhar ao nosso conhecimento, buscar quais são as nossas dúvidas. Dúvida todo mundo tem. Nem 100% a gente vai aprender tudo, então a gente precisa se policiar quanto a isso e adentrar cada vez mais nas disciplinas sem, digamos, o mínimo de dúvida possível. Então a gente tem que pensar fora da caixa. E uma forma que eu trouxe para vocês pensarem, né, fora da caixa, é com essa criação do portfólio. Porque é muito cômodo, de certa forma, só uma atividade, chegou ali, respondi, digitei, marquei A, B, ou C ou D. Quando a gente vai tirar, né, essas ideias de vocês, eu acredito que eu vou receber excelentes trabalhos, a gente já consegue, de fato, entender e fazer com que vocês botem à tona a criatividade, esse desejo de aprender, essa questão cada vez mais importante do conhecimento de cada um. Então, em tempos de grandes desafios, a enfermagem ela precisa ser o diferencial e nós sermos esse protagonista, para de fato trazer esse olhar e importância da enfermagem. Então, essa questão de boas práticas, a gente já até debateu nas aulas anteriores, né? Essa questão da ética vai depender, claro, do interior, do consentimento de cada um. Então, nem sempre o que é certo para mim é certo para vocês, ou vice-versa. Então, a gente precisa ter esse discernimento para entender, de fato, dentro da ética. E aí vem a questão do sigilo profissional, vem a questão de manter aquele paciente dentro da privacidade. Então, tudo isso vem à tona na questão da ética. Então, é esse conjunto realmente de valores. Nem tudo que eu quero, eu posso ou devo fazer. Então, eu preciso sempre ter esse espírito e trazer à tona os meus valores e minhas ideias na hora de prestar uma assistência para aquele ser, aquele indivíduo que muitas vezes está ali indefeso. Então, a pessoa é dita ética quando ela respeita o outro, quando ela evita fofoca, ela valoriza as pessoas, evita assédio, é uma pessoa honesta, não apropria-se do que não é seu. Teve uma ideia, vou dizer que é minha, porque fulano não está aqui hoje. Não aproveitar da ideia do outro, fazer o que é correto, nem que saia prejudicado. Então, isso tudo é, e muitas vezes, nos colocado em prática, nos colocado à prova, no dia a dia da nossa profissão. E aí vem a resolução COFEN, agora em 2017, que estabelece esses critérios da prática do uso de equipamentos de comunicação. Muitos profissionais, né, deixam, às vezes, de estar prestando assistência ao paciente para estar nas redes sociais, tirando foto, fazendo imagem, né, do local, dos pacientes. A gente tem que ter muito cuidado quanto a essa questão de meios de comunicação, de imagens dos nossos pacientes, da nossa assistência. Tem uma postura profissional, sobretudo, e aí vem a questão da aparência, da comunicação, comportamento, buscar essa identidade profissional e, claro, apresentar resultados excelentes, tanto para a instituição como também para o nosso ganho próprio como profissional. Ter conhecimento científico e técnico. O científico é quando a gente vai aprender as bases científicas, né? O que as pessoas aprenderam, foram registrando. O que Florence trouxe de ensinamento, o que Ana Nery trouxe, o que Wanda Aguiar, que a gente vai ver mais na frente, trouxe. Então, todo esse cunho científico alinhado, claro, à técnica, à parte prática, a mão na massa mesmo, que a gente possa realmente assimilar esses dois contextos. Antigamente, o técnico de enfermagem era mais técnico, chegava, fazia a técnica e pronto, não tinha esse olhar científico. À medida que foi evoluindo os estudos, hoje o técnico de enfermagem ele alinha sim
a questão do técnico e do científico. Então, a gente precisa sempre ter esse conhecimento, atualizar-se, buscar essas evidências e, claro, ter mesmo embasamento com leis, para que a gente não possa fazer nenhum procedimento ou conduta errada. Então, podemos saber muito, mas nem sempre podemos ou devemos fazer tudo o que sabemos. E aí vem para nossas atividades privativas. Ah, se isso é privativo do enfermeiro, só ele faz. Se isso é privativo do médico, só ele faz. Mas eu posso saber fazer, eu já vi várias vezes, mas não é atribuição sua. A partir do momento que você for fazer e algo der errado, infelizmente vai respingar sobre você. A gente também tem que ter muito cuidado com isso. Ah, mas eu vou fazer evolução para minha colega, eu estou devendo esse favor a ela. Então, mais na frente, pode acontecer de respingar sobre você e o seu próprio colega. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com essas questões de ajudar o próximo e também tentar fazer algo e mais na frente nos prejudicarmos. E sempre termos essa competência legal, reconhecer quais são os nossos direitos e deveres, estar registrado no nosso Conselho Federal, nosso COREM, legalmente, para poder exercer a nossa profissão. Quantas e quantas pessoas, às vezes, criam, forjam diplomas, o COREM, a carteirinha da enfermagem, para exercer ilegalmente a profissão. Então, jamais isso deve acontecer. Precisamos estar, sim, contidos e amparados legalmente. Então, a gente precisa, sobretudo, além de todo esse contexto, que eu acredito que vocês viram lá na história da enfermagem, e também em ética e legislação, reconhecer essas leis, decretos, as portarias, os manuais e os POPs, que eu tanto falo para vocês, e a gente vai ver alguns desses POPs ao longo dessa disciplina. E aqui é um resumo das principais legislações de enfermagem. É uma das principais, que ainda hoje é muito debatida, que é a Lei 7.498, do exercício da enfermagem, e agora, em 2017, tivemos uma nova reformulação do Código de Ética. Isso aqui tudinho, acredito eu que vocês já estudaram na parte de ética e legislação. Isso aqui não vai ficar nenhum cargo, digamos, da nossa disciplina, é só uma leve pincelada, para que a gente possa, de fato, adentrar no nosso contexto. Comunicação é importantíssimo, debatemos muito nas nossas aulas anteriores. Temos um guia para o registro de enfermagem, por isso que eu falei para vocês, tudo na enfermagem tem bem direitinho descrito, detalhes, passo a passo, finalidade. Cabe, claro, profissional estudar, aprender, estar afiadinho nessa questão desses guias, dessas resoluções, dos POPs, para, de fato, atuar e prestar assistência livre de erros e de insegurança. Ser organizado, isso é imprescindível, para, de fato, não cometer nenhum erro. Saber lidar com os conflitos, isso a gente já havia até nas disciplinas anteriores. Saber o valor do nosso trabalho, que não tem preço, muitas vezes, porque a gente está lidando ali com aqueles pacientes. Ah, estou exausta hoje, vou descontar no meu paciente meus problemas, meu cansaço. Não tem valor, não pode, de jeito nenhum, tratar o paciente como também você é tratado. Às vezes você tem um chefe, tem um líder, ou está trabalhando exausto naquele ambiente, às vezes acaba respingando naquele paciente. Então, não adianta nada reclamar da enfermagem e não fazer nada por ela, principalmente por você como profissional. Precisamos ter consciência política, por isso que a gente precisa entender essa questão das leis e decretos, até como forma de buscar, lutar pelos nossos direitos. Por isso que muitos profissionais de enfermagem, né, adentram em greves, lutam pela diminuição da carga horária, lutam pelo reconhecimento profissional, né, a valorização de salário. Então, a enfermagem, ela é também constituída por alguns, vamos dizer assim, amparos legais. A gente tem um Conselho Federal, Regional, a gente tem a ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem. A enfermagem, ela precisa, literalmente, também estar dentro dessa questão da política, para entender e lutar por esse reconhecimento e valor da profissão. Motivação, sobretudo, é fácil, muitas vezes não vai ser, mas a gente precisa sempre estar nesse contexto motivacional
ter autodisciplina para com isso, não se distrair, não, vamos dizer assim, perder o foco. A gente precisa, de fato, manter o foco quando a gente está ali no plantão, quando a gente está atuando, de fato, com os nossos pacientes. Então, quando vamos adentrar, de fato, no serviço de enfermagem, nada mais é do que, em um ambiente hospitalar, por exemplo, existem vários setores, que a gente também chama de departamentos. Temos a recepção, temos a urgência e emergência, temos a clínica médica, centro cirúrgico. Cada um desses setores, ditos também departamentos, possui um serviço de enfermagem, onde vai ser formado por uma equipe de profissionais de enfermagem, por enfermeiros e por técnicos de enfermagem, que vão exercer os seus cuidados privativos da sua profissão. Então, dentro desses serviços de enfermagem, a gente precisa antes compreender, um leve resuminho, como eu falei, como surgiu a nossa profissão. Que foi fácil? Não. Até chegar, de fato, essas categorias e o reconhecimento da enfermagem como profissão e que é tão necessário dentro desses departamentos. Claro, logo no início, nem hospital a gente tinha, né? Tinha alguns campos de batalhas ou algumas casas, né, santas casas de misericórdia, que serviam como um local de abrigo para as pessoas doentes, né? O mundo vai evoluindo e o surgimento dos hospitais vão chegando como algo tão importante como nesse contexto. Então, pergunto a vocês, que eu sei que a maioria já pegou essa disciplina na história da enfermagem e sabe como ela surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos, com muita luta, com muita dificuldade. Então, por que é importante estudar a história de uma profissão? Para, de fato, a gente entender toda a trajetória da profissão e por que ela está dentro daquele patamar como tem hoje, ou do contexto, e não julgar o que aconteceu anteriormente, mas buscar trazer um novo diferencial, uma enfermagem melhor no momento em que a gente está. Então, é importantíssimo que a gente descubra os caminhos que foram percorridos, para que a gente possa ter como motivação e fator determinante para modificar algo que veio ainda dos anos anteriores e buscar, claro, a nossa própria essência e o conhecimento e a evolução da nossa profissão. Então, o ser humano, ele passa por vários estágios e ele vai, ao longo desses estágios, adquirindo sabedorias e evoluindo também como pessoa. A profissão, ela é tipo um ser humano, digamos assim. Ela vai nascer, vai passar por esse processo de desenvolvimento. Se as pessoas que realizam a profissão não deixarem ela morrer ou em si ficar extinta, ela ainda perdura por muitos e muitos longos anos. Então, esse nome de enfermagem vem justamente do latim nutrix, que significa mãe, né? Como eu falei para vocês, ela é exercida inicialmente só pelo sexo feminino, muito associada ao cuidado da mulher, né, em casa, as pessoas que estavam ali doentes, muitas vezes os seus próprios filhos ou esposo, e à medida que a enfermagem vai evoluindo, vai adentrando o sexo masculino. Então, temos uma definição muito comum, né, muito reconhecida, que a enfermagem é a ciência e uma arte. Ciência porque oferece justamente esse cunho científico, essa análise lógica. E uma arte porque a gente utiliza muitas vezes a nossa criatividade, a nossa imaginação, para prestar a melhor forma possível de assistência e de cuidado aos nossos clientes, pacientes, dentro daquelas instituições. Então, para a enfermagem, né, nós precisamos desenvolver atividades que realizem promoção, prevenção, recuperação desse paciente, prestando, claro, uma assistência e intervenções necessárias para o caso de cada um desses indivíduos. Então, aqui é só um leve resumo, isso que vocês já viram, mas eu coloquei aqui, para quem não viu ainda a disciplina, ou quem viu, ter esse resuminho, para que vocês possam recapitular essa questão da origem da enfermagem. Como a colega até falou, vem essa questão dos cuidados, né, no período pré-cristão,
cristão moderno e contemporâneo. À medida que o tempo vai evoluindo, o olhar do cuidado também, e aí vai surgindo, claro, diferentes teorias de cuidado. Vamos ver também bem direitinho amanhã, para adentrar de fato na nossa parte prática, né, do cuidado específico, das atividades da enfermagem. Então, aqui, os cuidados, eles vão evoluindo à medida que o conceito de doença, de saúde, também vai evoluindo nesse olhar. E que as pessoas também vão passando por diferentes, digamos, reformulações. Então, isso aqui, acredito que vocês viram também bem direitinho. Depois disso tudo, nesse turbilhão de cuidado, de assistência, surgimento da enfermagem, a luta pelo reconhecimento como profissão, surgem os hospitais. Então, os hospitais, eles surgem não mais como algo que vai ter um papel de albergue ou de uma hospedaria, para, pelo menos, abrigar os doentes, mas como um local que vai trazer a esses indivíduos um tratamento específico. Então, era um local já mais amplo, com toda uma estrutura diferenciada do que as Santas Casas, e tinha justamente a luta e a busca pela evolução do conhecimento, do diagnóstico, do tratamento, da assistência. Então, aqui, de fato, a enfermagem ia para a mão na massa. Aprendia ali no dia a dia, na prática mesmo, essa questão da assistência. Então, os primeiros hospitais, digamos, né, foi os hospitais das Santas Casas, que tinham esse papel de caridade. À medida que vai passando, os hospitais, eles vão ganhando mais voz e reconhecimento. Aqui no Brasil, o primeiro hospital construído foi aqui em Olinda, em 1540, e recebeu o nome de Santa Casa de Misericórdia. À medida que o mundo vai passando, foram surgindo também os hospícios, né, os locais de tratamento para as pessoas que tinham transtornos mentais. Claro, infelizmente, não da forma que deveria, mas foi visto como um local chamado também de hospital e local que abrigava esses pacientes para tratamento. Então, aqui é só uma imagem de como era que era um centro cirúrgico. Então, a saúde, principalmente a enfermagem, era muito aliada à Igreja Católica, a questão da religião. Então, geralmente, a gente tinha sempre uma pessoa presente da igreja, principalmente quando ia fazer algum processo cirúrgico, algum tratamento e intervenção. Aqui a gente tem a figura, né, masculina, que são os médicos naquela época, e aqui a enfermeira, retratada pela figura feminina. Então, aqui é digamos, uma imagem de um centro cirúrgico, que hoje a gente já tem todo um olhar diferenciado, e, claro, uma aparência bem diferente do que a gente pode ver nessa imagem. Então, os hospitais começaram a ter uma instituição não só para abrigar os doentes, mas, de fato, para uma instituição de cura, para tratar aqueles pacientes e reabilitá-los de novo na sociedade. Não deixar ali eles só para, vamos dizer, melhorar de forma natural. Então, o serviço de enfermagem nada mais é do que uma expressão encontrada, vamos dizer, nos hospitais como uma forma de demonstrar essa questão dos departamentos e dos serviços da nossa profissão. Então, essa preocupação com a divisão do trabalho vem muito antiga, quando lá no início começou a dividir a enfermagem por categorias, né, por enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, né, que serão as doulas, que tratavam justamente de diferentes assistências realizadas nesse contexto. Então, ele exige justamente a união desses serviços em prol de um único resultado, que são os nossos pacientes. Então, as instituições de saúde, principalmente os hospitais, estão se tornando organizações cada vez mais complexas, que vão constituindo, que vivem, que crescem, que buscam esse desenvolvimento funcional, que tem um objetivo estrutural e que precisa, de fato, se organizar para que cada um saiba realmente o seu papel e que nem deixe um paciente com uma assistência maior e o outro com uma assistência, digamos, falha nesse contexto. Então, os serviços de enfermagem, ou SE, vocês podem também ver essa sigla,
é grande o número de pessoas, a complexidade e a diversidade de atividades que, principalmente, nós na enfermagem realizamos. Essa divisão do trabalho, o estabelecimento de relações entre cada um, na busca de coordenar os esforços para alcançar o objetivo comum, que é o tratamento, reabilitação, recuperação desse nosso paciente. Então, essa proposta para o ambiente hospitalar, o serviço de enfermagem representa um órgão responsável pelo desenvolvimento de atividades, claro, embasado dentro das diretrizes e das leis, de acordo com o que está exposto na lei do exercício profissional. Então, é avaliando aquela lei, o que é privativo de cada um, que cada um consegue se encaixar dentro de um serviço, dentro da sua assistência prestada. Então, um outro ponto também de análise é que o serviço de enfermagem é uma abordagem sistêmica. Tudo dentro do hospital é muito sistemático. Um setor depende do outro. Um profissional vai depender do outro. Então, um dos elementos integrantes desse processo. Aqui eu trago um exemplo para vocês, para que a gente possa entender que o serviço de enfermagem é algo que está contido nas instituições de saúde, principalmente nos hospitais, que atuam com essas diferentes formas de categorias, né, o enfermeiro, o técnico, hoje, e é importantíssimo para o tratamento do nosso paciente. Um exemplo aqui é que o paciente necessita estar em jejum para a coleta de exame laboratorial. Se a enfermagem não orientar o paciente quanto à necessidade de tal procedimento e também não supervisionar o cumprimento do mesmo, certamente o exame não poderá ser coletado. Ou, se tiver sido necessário, necessitará de uma nova coleta, retardando ainda mais o diagnóstico, o tratamento e a recuperação. Isto acarretará aumento de custos, tanto no que se refere à assistência do paciente, como no ambiente social, pois esse indivíduo não estará contribuindo com sua força produtiva na parcela de trabalho, para a qual é responsável, e, além disso, prejudicando a disponibilidade de leito para outro paciente. Notem a responsabilidade que nós, profissionais, como um todo, mas trazendo para a enfermagem, possuímos. Se nós não chegarmos até esse paciente informando a importância do procedimento, a importância dele ficar em jejum, muitas vezes 12 horas, 8 horas em jejum, para que ele possa fazer aquele exame para dar um diagnóstico, se o paciente não fica em jejum, a gente acaba retardando aquele procedimento e, consequentemente, dificultando o fechamento diagnóstico, aumentando a estadia dele na instituição, aumentando os custos e, consequentemente, deixando que aquele outro paciente que está ali aguardando a vaga fique descoberto. Então, a gente precisa trabalhar com esses processos. Já tem em mente, volto a dizer, né, uma redação, passo a passo. Se em um leve descuido, algum, vamos dizer assim, erro pode vir a ser acometido e trazer grandes prejuízos, ou para você como profissional, ou para o nosso paciente. Então, o serviço de enfermagem é como se fosse o posto da enfermagem naquelas instituições, é o departamento, onde vai ter a interação de vários profissionais atuando nesse contexto. Cada um, claro, com a sua função, com a sua importância dentro daquele setor. Se uma atividade deixar sendo descoberta, vai acarretando. É igual vamos dizer assim, uma pirâmide. Se um errou, vai surgindo diferentes erros consecutivos. Então, o serviço de enfermagem no hospital é um órgão, um departamento que congrega, né, que une todo o pessoal de enfermagem e vai nortear essa assistência dentro da organização. O trabalho da enfermagem ele é profundamente marcado por essas ideias administrativas, científicas, técnicas, e está pautado muito nessa teoria clássica, na teoria das necessidades, nas teorias que a gente vai ver mais na frente
na nossa disciplina. Então, a gente precisa trazer todas essas teorias à tona para que a gente possa, em união, traçar a melhor forma de assistência. Então, a enfermagem é a categoria de profissionais que passa mais tempo junto ao paciente, e em contato, claro, muitas vezes com aquele estabelecimento por longas jornadas de plantão. Então, funciona, por vezes, como um elo de ligação entre o paciente e a equipe com os demais profissionais. Então, as observações feitas pela enfermagem, nas anotações, na evolução, bem como essa transmissão de informação, é muito importantíssimo no fechamento do diagnóstico e na assistência que será prestada. Então, a gente precisa traçar características essas para atuar da melhor forma possível dentro desse setor, dentro desse serviço. Então, acredita-se que muitas das características de enfermagem já tenham sido citadas ao longo das disciplinas. Então, congrega, claro, um grande contingente de pessoal, existe um número grande de profissionais, tem seu pessoal alocado em diferentes setores, então a enfermagem pode atuar em diferentes localidades, em diferentes setores, em diferentes especialidades, é considerado como um subsistema do sistema maior. A gente diz assim, sai do hospital os profissionais de enfermagem, quase vai ficar pouquíssimos profissionais dentro do hospital. Então, os profissionais de enfermagem, ele tem grande, vamos dizer assim, concentração, porque atuam em diferentes setores, na administração, na assistência, na sala de material de esterilização, na urgência e emergência. Então, em diferentes setores, sempre vai haver profissionais de enfermagem. Além dessas, outras também a gente pode acrescentar várias categorias, né, diferentes níveis de formação. Também essa questão do desenvolvimento de atividades contínuas e voltadas para a assistência realmente necessária do nosso paciente, melhorando, claro, a diminuição de infecções, a diminuição de insegurança do paciente, trazendo muitas vezes esse olhar holístico, acompanhando esse processo de saúde e doença, trazendo a família para junto da assistência prestada. Então, a enfermagem, por mais que temos muitos profissionais, eles vão atuando de diferentes formas. Dentro desses serviços de enfermagem, a gente tem o que chamamos de estrutura e organização, que a gente precisa manter tudo organizadinho, para que na hora não fique um sem saber o que fazer ou como se direcionar. Então, a estrutura dos serviços de enfermagem é fortemente influenciada pela questão das teorias clássicas da administração, por essa questão também muito burocrática. Utiliza-se muitos hospitais ainda essa questão de organogramas, que é o que a gente pode ver aqui embaixo. Essa questão que vai um setor ligando o outro por representações gráficas. Então, utiliza-se para representar esses serviços, muitas vezes nessa forma de linha. Em geral, vai seguir um exemplo desse desenho aqui, a localização dos serviços. Então, a gente tem o quê? A direção do hospital, no exemplo do organograma de cima, temos um chefe médico, chefia da enfermagem, a chefia administrativa. Dentro do chefia do médico, claro que a gente vai ter outras ligações, a gente vai ter que o médico do centro cirúrgico, o clínico geral, na enfermagem, do mesmo jeito. O centro cirúrgico, enfermagem que atua na clínica geral, enfermagem que atua na urgência e emergência. Então, a gente também vai ter, como nesse aqui de baixo, as divisões. Chefia clínica, no centro clínico, temos o serviço de enfermagem, de cirurgia e de nutrição. Cada um desses serviços são diferentes profissionais atuando dentro desse contexto. A gente precisa desses organogramas para redimensionar e mostrar aos profissionais como é que eles devem estar estruturados em cada setor. Então, as instituições de saúde precisam, muitas vezes, e infelizmente, mostrar esse grau de hierarquia existente. Deveria existir? Não. Todos os profissionais são importantes, então eles devem trabalhar nessa mesma linhagem, não em um processo de hierarquia. Mas, infelizmente,
a nossa realidade é com essa questão hierárquica, mas existem vários estudos, várias formas de atualização em alguns hospitais que estão buscando quebrar essa questão da hierarquia e trabalhar nesse sistema mais linear, onde todos os profissionais, tanto da chefia que compõe o serviço de enfermagem, são importantíssimos nesse contexto. Então, a gente precisa trabalhar nessa linha vertical, atuando com as necessidades do setor, com as atribuições de cada profissional, que são importantíssimos para aquela união. Então, para isso, como eu falei, alguns locais estão se reformulando, e ao invés de trabalhar nessa questão hierárquica, estão criando alguns organogramas em forma de círculo, porque aqui a gente sabe, né, dependendo do tamanho do círculo, o grau de complexidade, mas dá para ver que todos estão contidos um dentro do outro. Todos são importantíssimos e têm a mesma, digamos, importância no setor. Claro, alguns vão atuar de diferentes formas, mas, trazendo para o contexto, vão ser importantíssimos para o diagnóstico, para o tratamento desse paciente. Então, observamos muito essa questão da estrutura organizacional. A gente precisa reconhecer para saber, de fato, onde cada um deve exercer a sua profissão. Então, esse desenho organizacional de uma empresa tem a finalidade de retratar justamente essa questão do funcionamento, essa questão de moldar a atribuição de cada um, para que cada um saiba o que fazer ao chegar durante um plantão, durante a jornada de trabalho, não ficar esperando que alguém chegue e diga o que vai fazer hoje ou amanhã, por exemplo. Então, cada um já tem que saber qual é a sua finalidade e função. Então, a estrutura organizacional é tipo um arcabouço, que serve de base para o funcionamento adequado, coordenado, equilibrado e integrado dentro das organizações. Um setor vai depender do outro. Um paciente está na clínica médica, mas ele vai precisar fazer uma cirurgia. Então, a clínica médica e o centro cirúrgico, eles precisam manter comunicação entre eles. Quem geralmente faz essa comunicação é a enfermagem. Quem vai preparar o paciente para ir para essa cirurgia é a enfermagem. Quem vai preparar o paciente para fazer um exame é a enfermagem. Para um paciente receber alta, uma transferência. Então, a gente precisa ter essa estrutura organizacional. Para que na hora não fique, é tu, não foi tu, não é fulano. Não. Cada um deve saber a sua função dentro do setor. Claro, alguns hospitais já têm essas suas normas impostas pela própria instituição. Quando a gente vai adentrar naquela instituição, a gente recebe, digamos, essas regras. E a gente precisa entender, aprender e tentar colocar em prática, para, de fato, a gente ter um funcionamento adequado, coordenado, equilibrado e integrado. Então, as organizações hospitalares, e, claro, outros serviços, um PSF, por exemplo, vem sempre buscando atualizar-se nessas novas tendências e trazer, claro, novos avanços, nova modernização para esses serviços. Antigamente, a gente precisa ir lá no livro, olhar qual era o horário de plantão, quais eram os pacientes, qual era a administração, a assistência. Hoje, a gente já tem, claro, tudo mais fácil nessa era digital. A questão da comunicação melhorou muito, a questão da reprodução, a assistência realmente da enfermagem, a comunicação entre um profissional e outro. Então, os hospitais eles estão cada vez mais também investindo nesse processo de tecnologia. Então, o cuidado de enfermagem deve ser prestado seguindo, claro, com todos os objetivos e sempre com grande responsabilidade, orientando sempre nessa visão holística dos nossos indivíduos, dos nossos pacientes, para que a gente possa ver esse indivíduo como um todo. Claro, com as necessidades daquela patologia, mas as necessidades a mais que aquele corpo, que aquele indivíduo está apresentando. Então, a equipe de enfermagem, quando a gente chama a enfermagem, a gente se refere a enfermeiros e técnicos. Claro, em alguns locais ainda, né, na literatura, ainda vai apresentar o nome de auxiliar de enfermagem, de parteiras, mas hoje, né,
em 2021, temos a equipe de enfermagem composta por enfermeiros e técnicos. Enfermeiros são aqueles indivíduos, né, que têm um grau superior, né, que fazem uma faculdade, e os técnicos têm nível médio, que passam por um processo de estudo, de capacitação, que é o que vocês estão fazendo, para poder exercer as atividades privativas da profissão. Ambos precisam estar inseridos legalmente dentro do conselho para poder exercer, de fato, a enfermagem como deve, embasada nessas leis. No Brasil, na década de 70, houve essa expansão, né, do mercado de trabalho na saúde, alguns recursos humanos de enfermagem foi também ganhando voz, e a enfermagem vai adentrando junto do mercado de trabalho, infelizmente não como deveria, mas lentamente com todas as suas categorias. Como também vocês já viram, é uma lei importantíssima, vocês precisam entender, deixar aí guardadinho, né, no computador, no cantinho, que é a Lei 7.498, que fala justamente, que dispõe do exercício de enfermagem. Foi através dessa lei que a gente ganhou voz, a gente conseguiu ter as nossas atividades privativas e tirar as atividades associadas à do médico. Muitas vezes a gente só realizava algum procedimento se o médico solicitasse, mandasse. Hoje não. Hoje cada um sabe quais são a sua função. Claro, um ou outro vai solicitar ajuda, vai dizer, olha, uma passagem de sonda. Pronto, você já sabe o que é, já sabe quais são os materiais, já sabe como é que aplica, que realiza, você já vai. Não precisa, senão, estar ali nesse processo apenas de auxiliar. Nós podemos, dentro da nossa lei do exercício profissional, atuar da melhor forma, fazer evolução, admissão, preparar o paciente para exames. Então, também somos legalmente amparados. Temos também a normatização de atribuição dos profissionais, que é uma decisão do nosso COFEM, Corém, que está sempre lutando por esse reconhecimento e ampliar, claro, as nossas atribuições e valores dentro desse contexto. As atribuições de enfermagem está contida na lei, como eu falei, está respaldada pelo esse decreto 94.406 de 1987 e dispõe justamente da regulamentação do exercício como atividade legal e reconhecida realmente cientificamente. Então, além de formações acadêmicas, tem também atuações distintas em diferentes unidades de saúde, com diferentes formas de prestar assistência. Então, o enfermeiro, como eu já falei para vocês, tem a necessidade, né, de ter um curso superior, é um profissional, digamos, qualificado nesse contexto profissional, científico e técnico, mas não quer dizer que um profissional técnico de enfermagem de nível médio também não seja. Vai depender, claro, daquele aluno, daquele profissional, das formas de especialização, de curso, de busca, por ampliar essa questão mais científica, não deixar se restringir apenas àquela questão técnica ensinada nos cursos técnicos. Então, as funções, elas são divididas pelo nível, claro, de complexidade. Ao técnico, compete a função específica, enquanto a enfermeira é responsável por essas atividades mais complexas e muitas vezes administrativas, de chefia, de organização dos serviços de enfermagem. Então, é privativamente, né, do enfermeiro, a direção dos serviços de enfermagem, né, manter, digamos, o líder daquele estudo, daquele setor, planejar assistência de enfermagem, realizar consulta de enfermagem, prescrição da assistência, cuidados também diretos com o paciente quando apresenta risco de morte, risco, vamos dizer assim, inerentes, a prescrição de medicamentos também, claro, de acordo com as normas e diretrizes da instituição, e os cuidados mais complexos e técnicos também. Já ao técnico e auxiliar, digamos assim, a injeção de medicamento, aplicação de vacinas, troca de curativo, preparação do paciente, higienização do paciente no leito, realização também do controle hídrico, realização de testes, aferição de sinais vitais, evolução e anotações do paciente. Então, notem que são atividades muito semelhantes nesse contexto.
Claro, uma tem mais questão mais científica, porque vai mais, não está tão ali, e o técnico é o que está ali de fato, com a mão na massa, realizando todos os procedimentos do nosso paciente. Aqui eu trouxe um resumo para vocês, mas eu acho que vocês já viram também na outra disciplina. Quais são as principais, detalhadas, atribuições e função do técnico, que é o que vocês precisam saber, entender, aprender, para que mais na frente você não acabe realizando algum procedimento de outro profissional ou deixando o seu sem ser realizado. Então, precisa o quê? Executar controles relacionados à patologia, coletar material para exames, auxiliar no controle de estoque de materiais, equipamentos, medicamentos, operar aparelhos eletrodiagnósticos, cooperar com a equipe de saúde nas tarefas de assistência e ensino, fazer o preparo pré e pós-operatório, pré e pós-parto, auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, circular nas salas cirúrgicas e obstétricas, preparando a sala e o instrumento cirúrgico, aqui tem que ter a especialização de instrumentação cirúrgica, realizar procedimentos referentes à admissão, alta, transferência e óbitos dos pacientes, manter a unidade de trabalho organizada, zelando pela observação e comunicação ao enfermeiro, se tiver eventuais problemas esses, desorganização por colega, equipamentos quebrados, medicamentos vencidos, auxiliar em serviços de rotina, colaborar no desenvolvimento de programas educativos, verificar e controlar equipamentos e instalações na unidade. Geralmente as unidades têm os equipamentos de aferição de pressão, né? O esteto e o esfigmonomômetro. Ele quebrou. Deixa ele no cantinho, não vou, ninguém nem vai perceber. A gente tem que também fazer essa verificação e controle dos equipamentos. O termômetro quebrou, sumiu. O álcool acabou. A gente precisa sempre verificar e informar ao enfermeiro supervisor. Auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis, principalmente nessa questão, se for no hospital, né, de infecção também hospitalar cruzada. Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas. Conferir qualitativamente e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos após uma cirurgia, para não acontecer nenhum erro na hora, vamos dizer assim, de fazer esse levantamento. Orientar a lavagem, secagem e esterilização, caso trabalhe na sala de material de esterilização. Zelar permanentemente pelo estado funcional dos aparelhos. Infelizmente, não é o que acontece. Muitos profissionais nem zelam por isso. Não é meu, não vou nem cuidar. Preparar pacientes para exames, e aí vem a questão de tanto a dieta, banho, posição, tudo isso cabe ao técnico de enfermagem realizar essa preparação do paciente para exames, realizar os eletrocardiogramas, auxiliar nas atividades de radiologia, caso seja necessário, executar tarefas pertinentes a equipamentos e programas de informática, né, caso seja evolução digital, a questão de solicitação, né, de algum exame que foi feito pelo médico e você vai colocar que o paciente já está pronto, executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades. Então, tudo isso são exemplos. Claro, na prática, a gente consegue ver bem mais e detalhado das atividades privativas do curso, né, do técnico de enfermagem. Mas, aqui é um exemplo, um resumo de tudo que vocês devem fazer como atividade privativa do técnico. E essa organização é nossa função, manter, de fato, o serviço, o setor de enfermagem organizado, seguindo todos os protocolos. Eu vou passar para vocês bem direitinho o que a gente vai organizar quando a gente chega no setor. A gente vai ver a questão das medicações, a preparação de alguns exames, a preparação da bandeja de medicamentos. Tudo isso a gente vai vendo ao longo também dessa disciplina, que é com essa atividade tão complexa e tão importante e, sobretudo, manter a estrutura organizacional. Então, a organização, como parte integrante e segunda função nossa também
dentro desse contexto. Além de tudo que eu detalhei aqui para vocês, sempre tem que estar alinhado com esse processo de organização dentro dos setores. Então, para que as organizações funcionem adequadamente, cada um tem que atuar dentro da sua, vamos dizer assim, princípio e especificações. Então, alguns têm que atuar na sua especialização. Exemplo, eu terminei o curso técnico, tenho que fazer a especialização? De acordo com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, é importantíssimo. Eu gosto de material de esterilização. Vai fazer uma especialização, um curso sobre. Eu quero trabalhar no centro cirúrgico como instrumentador. Vai fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Mas eu quero trabalhar na urgência e emergência. Vai fazer uma especialização de urgência e emergência. Só pode fazer a especialização quando vocês terminam um curso, ou pelo menos quando está perto de terminar. Tá faltando 6 meses para me terminar. Posso já iniciar uma especialização? Dependendo da especialização e da instituição que oferta, eles deixam você iniciar. Porque quando você terminar o curso, daqui a 6 meses, você ainda vai ter um tempinho a mais para fazer aquela especialização. Geralmente é 1 ano e meio, 2 anos também de especialização. Temos que definir a função de cada um, para que cada um atue. O enfermeiro é o coordenador, vai ficar só na parte burocrática, então ele vai ficar só na burocrática. O técnico de enfermagem vai atuar na assistência, trocando curativo, avaliando sinais vitais, preparando o paciente para exames ou para cirurgia. Então, ele vai ficar nesse setor, seguindo, claro, as normas que ali estão. Princípio escalar. Cada pessoa deve saber exatamente quem são os seus, digamos, subordinados, e também a quem deve ser subordinar. Então, avaliando essa questão, infelizmente, nesse nível de hierarquia, para que cada um trabalhe dentro da sua responsabilidade e funcionalidade. Então, uma das essências, realmente, da enfermagem é esse trabalho coletivo. Então, não tem como o técnico trabalhar sozinho, o enfermeiro sozinho. Eles têm que trabalhar em conjunto. E não tem como a enfermagem também trabalhar sozinha. A gente precisa manter esse contexto de trabalho multiprofissional. Então, cada um tem as suas atividades privativas, precisa reconhecer a sua função e importância dentro do setor. Mas o enfermeiro está fazendo troca de curativo. Também é atividade privativa dele. Algumas atividades, elas são só apenas de um ou do outro. O enfermeiro, ele pode, sim, fazer as atividades de um técnico, mas nem todo técnico, ou melhor, o técnico, não pode fazer algumas atividades de um enfermeiro, como, por exemplo, ser o coordenador daquele setor, essa parte mais burocrática, digamos assim. Vai depender também das normas e regras daquela instituição. Então, a evolução e a popularidade da profissão vem justamente desse trabalho em equipe, desses serviços e setores organizacionais das instituições de saúde. Então, a gente precisa buscar essa nova identidade da enfermagem, lutar para se tornar o nosso diferencial, reconhecer quais são as nossas atividades privativas e como realizar, não são poucas, então não tem para que a gente também está pegando a atividade do outro. Então, reconhecer e saber respaldar-se diante de todas as leis e fazer aquele procedimento. Não é sua atividade, infelizmente, você realiza o cuidado com o paciente do que você pode. Até onde você pode, você faz. O que não puder, você não realiza, deixa a cargo de quem for aquela responsabilidade, tá certo? Então, aqui foi só uma leve introduçãozinha sobre essa questão da introdução à teoria do cuidado. A gente precisou entender esses serviços e trazer importância de vocês ir colocando, aí lá no portfóliozinho, essa questão das atividades privativas, tendo esse discernimento de entender o que é sua atribuição de fato, para que, de fato, quando a gente for entender os próximos conteúdos, a gente saber o que cada um deve atuar da melhor forma possível, tá certo? Eu vou tirar aqui minha tela, para a gente dar um momento, de interação, de perguntas de vocês, e também vou disponibilizar o link da frequência, certo?